Oi, gente, tudo bom? Ai, entrou. O- Pronto. Oi, Tudo bom? tudo bom? Tá me ouvindo? Eu troquei de celular. Tô. Ah, tá. Eu, eu acho que talvez fosse o meu telefone, que ele é meio velho, e aí Ai, talvez fosse isso. Oi, pessoal, desculpem os problemas técnicos, eu acho que a gente vai resolver agora. vamos resolver. Bom Então, eu dia. estava falando obrigado por ter convidado o Marieta para participar. Parabéns pela programação, eu achei que está ótima. Eu assisti só algumas das conversas, mas eu sei que a turma é muito legal. Você perguntou para me apresentar, eu sou Giovanni, eu sou italiano, eu moro aqui no Brasil já faz 7 anos e eu morei no Brasil quando eu era criança. Eu cheguei, eu vim aqui que eu tinha 1 ano mais ou menos, eu fiquei até os 9 anos. Aí eu voltei para a Itália, morei lá sem nunca voltar ao Brasil até 2013. Em 2013 eu vim passar férias no Brasil por 2 meses. Eu trabalhava na época numa revista e aí eu ia mudar de emprego, enfim, eu tinha 2 meses e eu procurei, na verdade, a passagem mais barata para o lugar mais longe possível. E por coincidência era São Paulo. Aí eu voltei para cá, passei 2 meses aqui, voltei para a Itália para me demitir e para avisar minha família que eu ia me mudar para o Brasil. Então, desde 2013 eu estou de volta aqui. E eu trabalho desde então com centros culturais, porque quando eu vim morar no Brasil, eu fui morar numa casa grande aqui em São Paulo, de 2 andares, com mais 9 pessoas, que eram Nossa. artistas, produtores, pesquisadores, enfim, pessoas que eu não conhecia e que não se conheciam entre si também, só alguns deles, enfim. A proposta era morar no andar de cima, que tinha 5 quartos grandes, né? E no andar de baixo a gente tinha um espaço de ateliê, de galeria, para shows, para fazer várias atividades, enfim. Esse projeto chamava Casa do Cactus. Durante esse período eu conheci a Helena, que é a minha companheira de vida e de trabalho, de aventuras, enfim. E na Casa do Cactus a gente começou a trabalhar junto. Ela é cineasta, com o irmão dela, Caio, eles têm uma produtora de cinema que chama Irmãos Guerra Filmes. E a gente começou a produzir juntos, eles faziam vídeos pra gente, enfim, a gente começou a se conhecer. Quando a experiência da Casa do Cactus terminou, a gente resolveu juntos ir ocupar um outro espaço, que hoje é o Marieta. Então, o Marieta ele é o resultado dessa experiência minha de gestão de centro cultural com a Casa do Cactus, com outros espaços e projetos na Itália também. E a gente resolveu juntar com a Helena, o Caio e esse lado audiovisual deles. E a família, os pais da Helena e do Caio, eles são, que hoje em dia são meus sogros, né? Eles são arquitetos e eles têm uma editora de arquitetura que chama Romano Guerra Editora e um portal que chama Vitrúvios. Então eles também são muito ligados ao mundo da cultura desde sempre. Quando a gente se conheceu, a gente reconheceu que essa era uma coisa que a gente tinha, todo mundo em comum, uma espécie de família que gosta de trabalhar e discutir esse tipo de questões. Então a gente foi ocupar esse apartamento, que é de propriedade da família da Helena. A gente ocupa ele desde 2015. E hoje em dia ele se tornou muito mais do que a gente esperava, porque hoje em dia ele é um centro cultural comunitário, que é organizado por um grupo de pessoas que vai além do grupo fundador inicial da nossa família, mas que conserva esse lugar de casa, esse lugar de acolhimento, enfim. E depois, se vocês quiserem, eu posso contar um pouco mais.
Mas é um pouco essa minha trajetória. Eu trabalho, então, com a gestão do Marieta. O Marieta, obviamente, não é o meu único trabalho, porque ele não sustenta a nossa vida, né, como muitos outros gestores. Então, eu trabalho com curadoria e eu estudo gestão cultural. Eu estou me formando agora em gestão cultural pelo SESC e eu atuo em diversos grupos de pesquisa em gestão cultural e são núcleos de debate para a formação de uma articulação entre centros culturais, enfim. Então, eu trabalho no Marieta, eu trabalho em outros projetos paralelos, mas eu tenho esse trabalho de militância no movimento cultural, agora dos últimos 2, 3 anos. Não, eu adorei isso. Não sabia que era uma família que começou com uma família. Muito coisa italiana, né? Mas foi realmente uma coincidência, porque antes da gente ser realmente uma família, de eu e a Helena realmente entrarmos numa relação que se tornou o que é hoje em dia, a gente já tinha essa vontade de trabalhar juntos, de fazer esses trabalhos. A gente realizou em 2015 um projeto que chamava Ponte, de articulação entre iniciativas artísticas brasileiras e europeias, enfim. Então a gente já trabalhava junto. Quando a Casa do Cactus terminou, foi quase que natural. Tinha esse espaço que estava vazio, ele era um apartamento num prédio que nasceu residencial, mas se tornou completamente comercial no centro da cidade. E ele estava em desuso. A gente reformou ele inteiro quando a gente entrou. Eu, ele e o Caio pintamos todo o apartamento, reformamos todo o sistema elétrico, arrumamos as janelas. Enfim, a gente fez todo um trabalho para recuperar esse espaço. Mas ele nasceu em família. Uma família meio que também se construiu em volta do Marieta. Isso foi muito legal. Mas desde o começo, desde que a gente começou a fazer atividades públicas, muita gente começou a entrar também e se aproximar do espaço. Então, hoje ele realmente tem toda uma outra dinâmica. Ele não deixou de ser um espaço familiar, onde tem uma família de pessoas que trabalham nele, mas não é realmente uma família. Tem muita mais gente que não é do nosso sangue direto. Do clã, entendi. Exato, exato. E quanto tempo tem o Marieta? Desculpa, 2015, então... A gente vai fazer 5 anos no dia 15 de agosto. Muito bonitinho. Eu não sei que signo que a gente é uma coisa que eu deveria descobrir. Agosto Leão. 15 é leão ainda, né? Leão. Ótimo. Beleza. Acho que representa. Acho que sim. Vamos contar, até essa coisa da família, né? Muito, né? Os mamíferos, né? Eles se juntam, então eles precisam dessa coisa da família. Mas nós também, seres humanos, como mamíferos. Mas vamos... Não, mas eu acho que isso faz todo sentido pensando também no Marieta. No sentido que justamente o que a gente preza é o encontro. E a gente entende que numa cidade como São Paulo, de 20 milhões de pessoas, a gente precisa de espaços de sociabilidade mais humana. Né? Lugares onde você se encontra com um grupo de pessoas que não necessariamente você conhece, frequenta lá fora, mas o que vira um espaço onde realmente você vai encontrar uma comunidade, exercitar o encontro, exercitar o diálogo, né? Enfim, então essa questão do mamífero, do bicho, é real, né? Não sei se você leu um livro muito legal que chama Sapiens, do Yuval Noah Harari. Então ele fala, né, que os estudos indicam que a gente não consegue realmente construir uma comunidade para mais de 150 pessoas. Né? Que quando a gente precisa se organizar para mais do que isso, é tudo imaginação nossa. Né? Então a gente tenta realmente resgatar, e eu acho que muitos centros culturais que você está agora conversando e tudo mais, tem esse lugar de criar esse espaço de convivência humana. Né? Então acho que tem tudo a ver. Esse encontro, né? É muito bom você falar encontro. É uma palavra que vem vindo em todos esses... E quando eu tinha feito os espaços independentes, é realmente isso que a gente chamou, né? O encontro. Porque o encontro é uma palavra que esses espaços, eles prezam. Até por ser... Porque a partir do momento em que todos nós nos encontramos, aquilo consegue se transformar em algo. Sem uma regra de institucionalização ou coisas que a gente está acostumado. Então aqui, por exemplo, se você vai para uma aula,
Aqui você é o aluno. E nesses espaços, na verdade, você tem uma troca. Então, o Exato. encontro, ele é mais importante do que, no final, o conteúdo ou como vai ser dito o conteúdo. É mais, vamos supor, é mais diluído isso. Eu acho que esses espaços, eles entendem a cultura de um jeito um pouco diferente do que talvez a gente aprenda na escola, né? Que talvez seja um jeito um pouco mais bonito de pensar a cultura como aquilo que a sociedade cria, né? Tudo que é manifestação da realidade é a cultura. Então, todo mundo pode fazer cultura, né? Então, esses espaços, eles, como você falou, não tem muito essa coisa do professor e dos alunos. A gente reconhece, a gente faz bastante, muitos cursos, né? E a gente reconhece a importância da experiência, do estudo e da trajetória das pessoas. Então, é claro que em determinados argumentos tem pessoas que são mais sabidas, né? Mas isso não torna elas melhores do que quem não sabe. Então, todos os nossos trabalhos, eles matam essa coisa do professor e alunos. Botam uma pessoa com experiência para transmitir conhecimento de uma forma dialógica com as outras pessoas, né? Então, é muito legal isso que sai que os professores ou convidados que frequentam o Marieta, eles saem do Marieta falando que legal que eu consegui ter uma troca com as pessoas, né? Que não foi aquela coisa de eu dar a minha palestra e ir embora, né? E é muito... E quem dá aula ou quem proporciona esses encontros, a gente sabe muito bem que às vezes a gente está... Quem dá o conhecimento, na verdade, a gente conhece muito mais coisas dos alunos, a gente recebe muito mais coisas dos alunos do que nós próprios damos, né? Então, Exato. Isso é muito rico. Mas voltando ao Marieta, a gente está falando, né, do Marieta. Né? Então, hoje em dia, quem compõe o espaço? Então, além do grupo fundador, que eu vou repetir rapidamente quem é, que são eu, a Helena e o Caio Guerra, que são da produtora audiovisual Irmãos Guerra, e o Abílio Guerra e a Silvana Romano, que são da Romano Guerra Editora e do portal Vitrúvios. Nós somos o grupo fundador. Mas a gente tem uma equipe que trabalha com a gente, de pessoas que colaboram com o Marieta ou de forma voluntária, ou num esquema de permuta, ou como estagiários, que são pessoas que foram se aproximando. Então, hoje em dia tem o Lucas, tem... Espera aí, para não esquecer ninguém, a gente tem o Lucas, o Pedro, a Júlia, a segunda Júlia, a Júlia 3, tem a Flávia, tem o Pedro Santiago, que é músico. A gente tem várias pessoas que orbitam em volta do Marieta, né? A gente tem a diretoria executiva, sou eu e a Helena, que tocamos o barco, né, no dia a dia mesmo, com a ajuda dos estagiários, mas existe uma constelação de figuras que ficam em volta do Marieta e que participam e contribuem para a programação, para a curadoria, mas a gente tem também uma base de apoio comunitário de pessoas que contribuem financeiramente para manter o nosso espaço vivo. A gente desde sempre o Marieta ele funciona num modelo muito simples de negócio, ou seja, a gente tem por parte da programação, ela é a pagamento. A gente sempre tem um programa de bolsas para quem não pode pagar, mas parte da nossa programação é a pagamento, especialmente cursos, né, e momentos de formação. Com esse dinheiro, a gente paga todas as despesas dos espaços, a gente paga o trabalho dos estagiários e a gente ainda não consegue se pagar, mas a gente tem um plano para chegar até lá. A gente está trabalhando nisso. A pandemia complicou um pouco a situação, mas, de outro lado, mostrou também como as pessoas estão muito próximas da gente. Porque antes, por exemplo, uma pessoa fazia 2 ou 3 cursos ao longo do ano com Marieta, né, e ajudava o Marieta assim, pagando para participar do curso. Hoje em dia, a gente tem um sistema onde as pessoas podem escolher apoiar mensalmente o Marieta. Então, em vez de você pagar 3 vezes, 3 cursos, você paga um tanto todos os meses e com isso você já tem acesso à parte da programação e tudo mais. E quando a gente precisou fechar o espaço, agora durante o isolamento social, muita gente entrou nesse programa para apoiar a gente e continuar a gente a poder manter as despesas do espaço que continuam sendo, né, geradas durante esse período de inocupação. Então, isso é muito legal, que tem uma coisa positiva que tem acontecido com a pandemia, que mostrou que realmente tem gente que acompanha com carinho o que a gente tem feito
e que tem vontade de ver esse espaço existindo. Então isso tem sido legal. Eu vou fazer uma segunda pergunta, mas realmente essa interação com o público e você descobrir que esses espaços independentes, eles têm um público muito fiel, né? Ele tem realmente, não é nem público, eu digo que eles são fãs mesmo. Então, exatamente. Bom, aqui a gente entra de novo numa questão teórica, entendeu, e tal. Mas eu acho que essa coisa que a gente continua chamando as pessoas que frequentam os espaços culturais como público, eu acho que isso reduz um pouco a importância que essas pessoas têm. Porque o público é aquela pessoa que vai passivamente, recebe uma coisa, depois volta para casa, etc. e tal. As pessoas que participam de centros culturais como os nossos são pessoas que ativamente trabalham nele, né? Não é público, é uma comunidade mesmo, né? De pessoas que... Eu chamo quando eu falo assim do pessoal do planejamento, o pessoal que trabalha, que faz comigo, eu chamo a galera de trupe, porque realmente eles trabalham com você e assim te divulgando para outras pessoas, eles realmente são apaixonados por aquilo e eles estão com você nas horas que a gente acha que não vai ter ninguém e eles voltam, né? Eles aparecem. E como isso é rico, né? Como isso valida nosso trabalho, né? Porque se você está fazendo a diferença para essas pessoas, então você, nossa, imagina. Exato. Voltando, esses cursos vocês estão fazendo online agora? Como é que vocês estão fazendo? Então, a gente resolveu suspender a nossa programação quase por completo na pandemia e a gente não quis levar tudo para o online diretamente. Porque a gente entende que faz diferença, sim, você se encontrar num espaço fisicamente, você ter a possibilidade da troca direta com as pessoas. Então a gente não queria entupir a nossa... Tipo, pegar tudo que a gente ia fazer no espaço, a gente vai levar para o virtual e se dane. Por algumas razões. Uma é essa do encontro e tudo mais, e a outra é que o nosso modelo de negócios, ele era inteiramente baseado na questão da presença, né? Virtualmente é muito mais difícil você decidir quem acessa, quem não acessa e tudo mais, enfim. Então a gente resolveu pensar o que a gente ia fazer. A gente levou online um curso que é um dos nossos carros-chefes, que é o curso de roteiro do Caio. É um curso intensivo, 3 vezes por semana, são 9 horas por semana por um mês. Mas é muito legal, é um curso de estudo, realmente de ABC do roteiro, mas que chega bem no detalhe, é muito legal, muito profundo, as pessoas saem realmente com muito entusiasmo do curso. E a gente resolveu levar esse curso porque ele é um curso que não precisa de muitos recursos físicos para acontecer. Ele tem uma dinâmica que dá para ser reproduzida online. Né? Mas a gente resolveu pensar toda uma série de iniciativas específicas para esse período de pandemia, entendendo que as pessoas estão cansadas de ver lives, como a gente está fazendo agora, né? A gente tem muita proposta de conteúdo e eu acho que uma das coisas que está faltando mais nesse momento é a possibilidade de você conhecer pessoas novas, né? Então acho que a gente montou a gente adequou para o online um projeto que a gente já vinha fazendo desde o final do ano passado, que são os grupos de desenvolvimento de projetos do Marieta. Então a gente faz uma convocatória pública, chamando pessoas interessadas e que estão desenvolvendo projetos numa área específica. Então, por exemplo, em curadoria, a gente tem 2 grupos de curadoria rolando agora e um grupo de roteiro. E a gente faz uma convocatória. As pessoas preenchem um formulário, se apresentando o projeto que querem debater. E a gente organiza semanalmente grupos pequenos de até 15 pessoas para que elas se auto-organizem e apresentem seus projetos em grupo para que eles sejam debatidos pelas outras pessoas, que são pessoas que elas não conhecem. E que por 2 meses vão se reunir para debater todos os projetos. Então você pensa, a gente tem, por exemplo, um grupo de curadoria que a gente tem agora, são 15 pessoas. Em cada encontro, 2 delas apresentam o seu projeto. Então elas têm meia hora para apresentar o projeto, e aí a gente tem 1 hora de discussão sobre o projeto.
que as outras pessoas, elas questionam, trazem referências, tentam resolver problemas de produção, por exemplo, que a pessoa não consegue, traz possíveis ideias de parcerias, sugestões, enfim, é muito legal. E isso proporciona às pessoas a possibilidade de continuar encontrando pessoas novas, né? Pessoas do ramo, etc. e tal, mas que todas vêm com um background diferente, porque você não encontra elas na rua. Você encontra elas no momento virtual, então tem gente de todo lugar. Então a gente tem gente de São Luís do Maranhão, de Curitiba, tem uma pessoa do Amapá, tem uma moça que vem do Equador também, que está participando de um. Enfim, e isso é muito legal porque agora em isolamento social parece que as nossas bolhas elas ficaram ainda mais fechadas, né? Se antes a gente já vivia em pequenas bolhas, agora com isolamento é muito mais difícil você conhecer gente de fora, né? Então esses grupos eles têm sido um momento muito legal porque a gente atinge poucas pessoas, mas muito bem. Tipo, realmente proporcionando um momento de atividade, de participação, né? Não só você ficar recebendo informações da tela, mas você também poder usar a cabeça, participar, enfim. É isso. E você falou que a gente realmente ficou mais dentro da nossa bolha, mas essas iniciativas, por exemplo, que você tem uma pessoa do Equador, eu também tenho na minha turma uma pessoa que está na Colômbia. Então, assim, você consegue expandir para um outro campo também, né? Então, assim, Exato. sim, queremos os encontros físicos, porque a gente sente muita falta, mas o online também está proporcionando outros encontros, né? Nisso. Certamente. E óbvio que eu gostaria muito mais, quando a gente fala que tá todo mundo cansado de ver live, exatamente de ficar nesse lugar passivo, mas é verdade, nesse lugar passivo, e você colocar todo mundo, né, pelo menos numa sala, não sei se você faz por Zoom ou por... A gente faz pelo Zoom. A gente faz pelo Zoom, sim. Todo mundo se vendo, pelo menos as carinhas, né, Exato. já excita um pouco. Mas, e como é que é o Marieta, ele fica num prédio, é isso, pelo que eu entendi? Isso, exato. É um apartamento num prédio. Como é que é essa convivência com os vizinhos? Olha, essa é uma questão que a gente vem discutindo há muito tempo, porque no prédio é tudo comercial. E a rua ela é prevalentemente comercial também. Então, as pessoas que estão no prédio, elas frequentam muito pouco o espaço, porque elas passam o dia inteiro no prédio. E no momento que bateu a hora de voltar para casa, elas justamente têm vontade de ir para casa. Mas a gente passou os primeiros anos construindo o nosso trabalho a partir das redes que a gente naturalmente tinha. Então, a gente não se dedicou, no primeiro momento, a trabalhar o território como uma prioridade. A gente entendeu que a gente precisava estruturar antes o nosso modelo de funcionamento com o público que a gente naturalmente já tinha. Mas em 2018 a gente começou um planejamento para a gente fazer um trabalho de etnografia, de construção de relação com o bairro que fica em volta do Marieta, que é a Baixa Bela Vista, que era lá do Bexiga. Mas o Marieta ele fica, para quem não conhece e é de São Paulo, ele fica atrás, no centro da cidade, exatamente entre a Praça da República, a Praça da Sé e a Liberdade. Então você está lá perto do Bexiga, você está perto da Liberdade, está perto da Sé e da República, da Santa Cecília, enfim, toda essa região aí. Em 2018 a gente ia começar um trabalho para começar a fazer de divulgação física com o território, então de falar com associações de moradores, de distribuir flyers. A gente começou 2019 mandando imprimir um monte de flyer para a gente distribuir. A gente tinha feito todo um mapeamento do território que a gente ia distribuir, dividido com os estagiários, os percursos, quem ia onde que ia pôr as coisas e tudo mais. Chegaram os materiais impressos, não deu uma semana e teve a pandemia. Então, agora a gente estava nesse processo de construção, agora a gente está reformulando mais uma vez. Né? Mas, enfim, é isso aí. Trabalho constante de adequação à realidade. É a vida dos espaços independentes, né? Exato.
Adriana, vou te falar uma coisa. O celular da Helena tá me falando que daqui a 5 minutos ele vai pôr uma restrição de tempo para as redes sociais. Porque Então, porque ele tem esse negócio aí. Aí então talvez caia e aí a gente volte de novo. Eu não sei se vai tá, acontecer, mas estou te avisando, tá, pessoal? A gente volta, prometo. Vamos lá. vamos. Então, é óbvio que esse território, como é que o espaço ele foi mudando ao longo do tempo? Que você falou realmente, você tinha uma ideia e foi outra. Como é que ele foi se transformando? A mudança, acho que mais significativa foi no programa de residências que a gente tem, de residências culturais. Porque quando a gente abriu o espaço, o modelo de financiamento era muito simples. A gente tinha uma sala do espaço que a gente dedicava para coworking. Então a gente estava lá o espaço, tinha as mesas, toda a parte toda arrumadinho, bonitinho. E as pessoas pagavam para ocupar o espaço e a gente, com aquela receita, pagava os custos de manutenção e tudo mais. Ao longo do tempo, a gente foi vendo que essa não era uma troca interessante para a gente, porque as pessoas vinham, ocupavam o espaço, mas elas não tinham uma troca. Não era realmente um, um motor de geração de alguma coisa de novo, né? Então a gente resolveu fazer uma mudança, a gente fechou o coworking e usou esse mesmo espaço para um programa de residências culturais. Então a gente abre a oportunidade das pessoas ocuparem o espaço para desenvolver um projeto cultural e a gente aceita diferentes tipos de contribuições. Então a pessoa, por exemplo, ganhou um edital e está procurando um lugar para desenvolver, ela pode pagar para alugar o espaço e trabalhar com a gente. Mas tem muita gente que propõe projetos e fala, não tenho grana para pagar o aluguel, mas eu venho e eu posso ajudar vocês em fazer o planejamento de comunicação. Ou eu venho e ajudo vocês na parte de manutenção. Ou a gente organiza juntos parte da programação do Marieta. Então, essa pessoa trabalha ativamente na programação do espaço. E a gente tem esse tipo de troca. Então, por exemplo, a gente não chama de residência artística porque não é só para artistas. É para pesquisadores também, produtores culturais que precisam de espaço para desenvolver um projeto. Enfim, a gente recebeu, por exemplo, uma jovem advogada de direito trabalhista que estava procurando um lugar para trabalhar. A gente recebeu uma empresa que trabalhava em projetos sociais desenvolvido por mulheres. Projetos de desenvolvimento de roteiro. A gente, esse ano, ia receber 2 doutorados, uma trupe de teatro para desenvolver uma peça. Enfim, vinham projetos de todos os tipos. E isso que é muito legal, né? Porque aí você não se especializa em uma vertente específica da cultura, mas você vira realmente um polo transdisciplinar. E isso é legal. E como é Adriana, acho que que você travou para mim. Oi, voltou. Oi, oi. Pegamos? Voltou. Sim. Então, não, que legal isso. E como essas outras vertentes, elas vão te trazendo também, vão realmente transformando o espaço, que era a pergunta, né? Que eles vão te trazendo outros pontos de vista e o espaço vai evoluindo a partir disso. E essa residência, como é que as pessoas entram em contato com vocês? É um edital? É aberto? Como é que é? Voltei. Deu Voltou. certo? Ok. Ah, você ouviu Você minha está falando pergunta? como que essas pessoas... Como que essas pessoas... Não, desculpa. Como é que alguém manda um projeto para vocês? É um edital aberto? Como é que vocês fazem essa seleção? É um edital permanente, tá lá no nosso site, tem a aba de residência cultural, é só mandar um e-mail para o residências@projetomarita.com.br com um PDF de apresentação do projeto. Então, qual que é a pesquisa, qual que é a obra, enfim, o que você quer fazer ocupando o espaço, qual é o cronograma que você pretende seguir, então quanto tempo você pretende ocupar e que tipo de contrapartida você quer oferecer para o Marieta. Então, se você quer pagar pelo aluguel, se você pode pagar, você é muito bem-vindo a pagar pelo espaço.
ou se você tem algum outro tipo de proposta de contribuição. Aí a gente recebe a proposta, a gente tem um conselho de pessoas que avaliam as propostas e a gente decide, em função da grade horária que a gente tem livre e da nossa programação, quais projetos recebeu ou não. Então, ele era um edital permanente, no momento ele está paralisado. Mas a boa notícia é que a gente está trabalhando justamente pensando que no pós-pandemia a gente não vai conseguir usar o espaço do mesmo jeito que a gente ocupava antes. Né? Porque a gente está falando de um apartamento pequeno, que não tem espaços ao ar livre, né? Então a gente não pode, não vai poder, no futuro próximo, receber 50 pessoas para uma sessão de cineclube, né? Ou para um curso. Então a gente tem mais espaços disponíveis para que poucas pessoas usem. Então a gente está começando a pensar em como que a gente pode reformular esse espaço para que ele seja melhor aproveitado. Então, quando a gente voltar para as atividades, que as pessoas realmente possam se deslocar em segurança na cidade, né, então, e tudo mais, como que a gente vai oferecer esse espaço para que ele seja utilizado, né? Porque a gente viu que muitos cursos a gente consegue fazer online, os grupos eles conseguem acontecer online ainda, então a gente tem lá 6 salas prontas para serem aproveitadas. Então eu acho que a residência cultural vai ser um lado forte do Marieta Espaço Físico para o futuro imediato pós-pandemia. Porque seria legal a gente ter todas as salas fabricando conhecimento, né? Então vamos pensar nisso. Ah, muito legal esse pós-pandemia, assim, quer dizer, que vai ter que acontecer, né? Porque a gente não vai poder se aglomerar muito, mas isso... Exato, exato. Então, cursos não vão... O Marieta, ele tem... Você entra, ele é compridão, assim. Ele é um apartamento bem comprido. Então, você entra numa sala de 36 metros quadrados e aí você tem mais 4 salas no fundo. Então, o contato, ele é inevitável. Então, a gente não vai poder botar muita gente dentro. Então, eu acho que essa vai ser uma saída boa para a gente pensar o futuro do espaço físico, né? Não do projeto. O projeto continua online com bastante coisa. Mas tem um espaço aí para ser usado, né? E vocês vão continuar com os grupos de curadoria online, pelo que eu entendo. Sim, os grupos de desenvolvimento de projetos, a gente não só vai continuar, como a gente vai abrir para muito mais outras áreas da cultura para o futuro. Então, a gente quer abrir grupos de desenvolvimento de projetos de editoria, por exemplo, projetos de produção cultural, projetos musicais, enfim, porque qualquer tema pode ser debatido entre pares, né? Então a gente quer lançar muitos outros grupos para que as pessoas continuem realmente se encontrando, se engajando, produzindo, conhecendo novas pessoas, enfim. E vocês trabalham com outros colaboradores ou com outras instituições? Sim, a gente tem alguns parceiros que fazem programação no espaço e a gente tem alguns parceiros também, vamos chamar assim, estratégicos. A gente, por exemplo, tem um programa de bolsas, né, para todos os nossos cursos pagos. A gente dá 20% das vagas nos cursos para pessoas que não têm como pagar. Só um segundo, fala. Tá. Para ficar claro. Isso, exato, para ver como eu tô pálido. Tá, e a gente tem uma parceria com uma ONG que chama É Nós na Fita, que é uma ONG que acontece de São Paulo, que faz cursos gratuitos de informação profissional em audiovisual para pessoas das periferias da cidade. Então, todos os nossos projetos de audiovisual, a gente conta com eles para que eles ajudem a gente a encontrar as pessoas que teriam interesse em participar dos nossos cursos audiovisuais de graça. Então, em todos os cursos de roteiro, a gente tem alunos deles. Enfim, a gente tem essas parcerias para a gente conseguir aumentar o nosso alcance com públicos que vão além do nosso natural, né? Mas a gente é muito ativo também com outros centros culturais nessa discussão de articulação em rede entre as iniciativas culturais auto-organizadas. Então,
a gente está constantemente se reunindo com outros espaços culturais, com outras iniciativas. Então, o Marieta ele é muito ligado a várias outras realidades. Oi. Ah, tá. Não. Ah, tá. Alguém me perguntou, restrito por valor de entrada, proposta do trabalho para determinado tipo de público, etc. Eu não entendi essa pergunta. Eu também, né? Tinha Eu aqui uma outra pergunta do Rodrigo Prado, que estava falando: vocês pensaram em trabalhos de performance com para poucas pessoas, como alguns artistas fazem em apartamentos de New York, refirem a performance para um público muito pequeno e restrito? Então, Rodrigo, a questão da residência cultural é justamente porque a gente não consegue imaginar todas as possíveis soluções. Então, a gente faz o chamamento público para que as pessoas sugiram para a gente possíveis saídas para ocupar esses espaços de formas diferentes. Então, a residência ela não só é para você desenvolver um projeto, mas você pode realizar esse projeto. Então, Rodrigo, se você tiver um projeto de performances para pequenos grupos de pessoas e coisas assim, pode mandar para a gente que a gente tem todo interesse em receber e de repente a gente conversa e realiza, né? Então, o chamamento de residência cultural é justamente para isso, porque existem várias possibilidades, né? E os artistas, eles sempre surpreendem a gente. Então, não dá para a gente antecipar o que a gente quer. Exatamente, né? Esse é o grande encontro, né? Não sei se eu respondi, Rodrigo. Respondeu, ele falou excelente. Ah, Beleza. que bom. E como você vê o espaço assim na cena atual? Vou falar antes, pré-pandemia, tá? Porque a gente consegue agora ter noção do que é essa cena, exatamente o que está acontecendo. É, porque realmente a gente fica muito nos nossos grupos de Zoom e não sabemos exatamente o que está por vir e politicamente também não. Então, como é que você viu o espaço assim na cena de cultura? Você diz como que eu enxergo Marieta dentro da cena cultural? Isso, isso. Ah, eu não posso falar pelo Marieta em si, porque o Marieta ele é sozinho, ele é muito pequeno, né? A gente fala com uma comunidade de falar ativas, umas 300, 400 pessoas, enfim. Mas eu acho que o Marieta, ele é similar a muitos outros espaços que estão por aí. Então, eu acho que qual que é o papel de centros culturais locais, auto-organizados, para poucos públicos como os nossos? Eu acho que dentro do circuito cultural eles têm um papel fundamental, porque eles são lugares de experimentação cultural e de investigação cultural, né? As pessoas costumam chamar de independentes, mas isso que é um termo um pouco equivocado. Mas mesmo assim, a gente realmente não são espaços voltados ao lucro, ao mercado, e também não são espaços institucionais. Então, dentro dos centros culturais, tem a possibilidade de você testar novos formatos, de você experimentar, de você tentar descobrir coisas novas. Então, os centros culturais locais, eles são esse lugar do constante tensionamento, né, das dinâmicas de poder dentro do mercado, do sistema cultural. E, de outro lado, eu acho que também eles levam uma mensagem, uma visão de cultura que eu acho muito positiva para os tempos que a gente está vivendo. E não só os de pandemia, né? Desde 2013, vamos falar assim, para cá, a situação no mundo inteiro está muito complicada. E eu acho que os centros culturais como Marieta, e como ele vários outros, eles são esse lugar realmente do exercício da cidadania. Ou seja, são lugares onde você vai para participar da vida cultural da sua sociedade, para conversar, para aprender, para se formar, para discutir, né? E para você constantemente estar em relação com a sociedade. Então, eu acho que esses espaços eles são fundamentais para que a gente mude uma chavinha na nossa cabeça e entenda que a cultura não é uma coisa de poucos, de pessoas excepcionais, gênios inteligentes. A cultura é de todo mundo. Todo mundo faz cultura, todo mundo tem o direito a fazer cultura, né? Acho que você travou para mim, não sei se você está me ouvindo.
Pessoal, ó, voltou. Eu acho que você voltou. Legal. Nossa, eu ia falar da Tânia agora e ela entrou, porque a Tânia falou exatamente que a arte hoje em dia ela é complexa porque a vida hoje em dia é complexa, né? Então, exatamente, esses espaços, eles se dão... Que bom que ela entrou, Tânia. Esses espaços, eles se dão... eu vou pegar a chave da cidadania, mas eles se dão exatamente como lugares de fala também, e de trocas, de experiências que não são só dadas através de livros. A gente ficou muito tempo numa punheta mental, desculpa, e de pensando que que a gente poderia só conversar com outro, com o nosso meio, né? E a partir do momento que você entra nesse espaço, você convive com outras áreas da cultura e com outras pessoas diferentes, né? Com diferentes. E aí a gente começa a pensar diferente, e aí a chave muda. Exato. Eu acho que tem uma coisa que eu não acho que é todos os espaços que são assim. Eu acho que, inclusive, esse é um debate que a gente tem que ter entre os centros culturais, porque muitos eles ainda não entenderam da importância de você se abrir para o além do que você conhece, né? Muitos espaços, especialmente em algumas... Oi, Tânia, valeu, obrigado também. Adoro o seu trabalho, a gente precisa se conversar melhor. Só. Mas muitos espaços auto-organizados de cultura, eles ainda têm essa característica de ser fechados, de ser ensimesmados, de terem como referência seus próprios trabalhos e discutir internamente, né? Um pouco realmente ensimesmados. E eu acho que não é natural de todo mundo a essa abertura, mas eu acho que é importante que os centros culturais eles tenham esse trabalho de autocrítica e de realmente conscientemente incorporar uma postura de abertura. Eu acho que isso que você falou é imprescindível para o nosso futuro, mas tem que ser uma ação consciente, né? Porque no Brasil, especialmente, a gente sabe que poder fazer cultura é um privilégio de poucas pessoas, né? E então, se a gente entende o lugar de onde a gente vem, a gente entende também a responsabilidade que a gente tem que assumir em relação a esse lugar que a gente vem, né? Eu acho até que aí eu vou um pouquinho a mais, além não é nem fazer cultura é um privilégio, mas assim, estar tendo essa live também é um privilégio, porque a gente sabe muito bem que a internet não chega em alguns lugares, algumas pessoas não são ouvidas, e que esses espaços, às vezes, eles têm uma função de dar vozes também a outras pessoas, a uma região talvez periférica à margem, né? Que não está no centro. E parar de achar tudo que está no centro uma coisa interessante ou boa. Exato, mas a grande questão é que por escassez de recursos e de equipamentos, muita gente não consegue, né, ter a força de se alavancar, né, e de conseguir sobreviver e melhorar. Então é por isso que para iniciativas como as nossas, que são pequenas, de baixo orçamento, para públicos pequenos e tudo mais, a existência em rede é fundamental. Se a gente quer sobreviver sem depender da existência do Ministério da Cultura, que eu não acho garantido que volte tão rapidamente, e se a gente quer sobreviver sem as amarras da galera com grana, ou seja, do grande capital, etc. e tal, a gente precisa trabalhar junto. A gente precisa trabalhar junto, isso significa oferecer nossos equipamentos para quem não tem, dividir programação, dividir público, fazer circulação interna, achar outras formas de articulação, porque esse eu acho, pelo menos, que é o único jeito da gente conseguir sobreviver. Porque a gente está afadado a assumir. Porque ninguém está ajudando nós mais. A gente teve muita sorte entre 2003 e 2013, com Gil, Juca, com muita coisa. Foram feitos erros, beleza, mas foi um período ótimo para a cultura nesse país. Agora que a situação está ruim, a gente sabe que se a gente não se organizar, a gente está destinado a sumir. Pois é, teve uma campanha que passou aí, né, que é muito engraçado,
ninguém larga a mão de ninguém, e aí há pouquíssimo tempo todo mundo já largou a mão, né? Temos que voltar a segurar nossas mãos e realmente articular essa rede melhor articulada, porque o outro lado, né, o capital, eles já estão muito bem articulados. Então, é nossa hora da gente se articular e fazer uma frente a isso e tentar mostrar a nossa voz, né? Exato. A voz desses espaços. Mas, voltando, quais são os planos futuros para o Marieta? Então, é justamente isso que a gente estava conversando antes. A gente está gostando da possibilidade de conversar com pessoas de todo o Brasil e de fora do Brasil também. Então, a gente vai seguir e fortalecer nosso trabalho virtual, porque, como você falou, o que tudo indica é aglomerações por mais um ano, 18 meses, vai ser impossível. Então a gente vai trabalhar duas frentes. A frente virtual, continuando a promoção desses momentos de encontro participativo e horizontais, que são os grupos de desenvolvimento de projetos, né? A gente vai seguir com o programa de lives que a gente também tem feito, que são as transas do Marieta. A gente são lives um pouco estruturadas, porque tem 2 horas e meia de duração. São com entrevistados de primeiríssima linha. A gente teve o Danilo Miranda, a Hermínia Maricato, a Enrico Barnabé, Milton Ratum, e a próxima é com a Ailton Krenak. Então, muito legal, acompanhe, vai ser massa. A gente vai continuar as transas, porque as transas são esse momento de relação entre gerações diferentes. A gente sempre convida uma pessoa que tem uma trajetória potente e já estabelecida, uma pesquisa, mas a gente monta uma banca de entrevistadores de outras gerações, de outros lugares, para fazer a entrevista. Então é sempre muito legal. Então a gente vai manter essa frente virtual, com coisas gratuitas e pagas e tudo mais. E a gente está repensando agora como usar o espaço físico que temos fechado. Aqui em São Paulo, eu acho que pelo menos até setembro, segundo semestre, as pessoas não vai ser tão de boa andar, então a gente não pode muito promover a circulação de pessoas pela sociedade, mas eu acho que de outubro para frente a gente vai poder falar para, sei lá, uns 5, 6 pessoas poderem entrar no espaço para trabalhar, né? Então a gente acha que a gente vai ativar o espaço como um laboratório de produção mesmo, física, de produção de projetos. Então, isso que o Rodrigo falou, uma boa sugestão de performances para poucas pessoas, mas também alugar salas para desenvolvimento de pessoas que perderam, não conseguem trabalhar em casa, precisam de espaço para trabalhar. Então, a gente vai repensar, de repente, usar o espaço para fazer grandes exposições que ficam lá 1 mês, 2 meses inteiro, e as pessoas podem visitar de 2 em 2 pessoas, sabe? E você entra... Não sei, a gente está estudando possibilidades, mas certamente o nosso futuro vai ter essa divisão entre virtual e físico, mas ele vai ter necessariamente a atuação do Marieta vai ser na direção de uma articulação entre os centros culturais da cidade. A gente está envolvido nisso, não é uma atividade pública do Marieta, então não é uma coisa que que por enquanto vai ser, mas é uma atividade que boa parte da nossa equipe está engajada. Então eu acho que são essas as frentes de trabalho que a gente tem adiante, né? E eu preciso repetir mais uma vez que a gente só pode fazer tudo isso, a gente não fechou as portas, a gente não quebrou, só porque as pessoas estão aqui contribuindo todos os meses com dinheiro real de seus bolsos, né? Para que a gente continue fazendo o trabalho que a gente faz. Então, isso eu acho que mostra a responsabilidade que se tem, né? Do trabalho que a gente faz. Eu acho muito legal. É um incentivo muito importante. Parabéns pela trupe, né? Isso é demais. E parabéns, são muitos projetos, né? São muitos planos. E se você tivesse... Eu estou fazendo essa pergunta de vez em quando, vou fazer... Se você tivesse achado uma lâmpada, o gênio da lâmpada, o que você gostaria que acontecesse? Nossa... Mas o gênio da lâmpada tem 3 desejos ou ele tem um desejo? Não. Ah, tá. O que eu gostaria que acontecesse?
pro Marieta, né? Pro Marieta. Pro Marieta? É. Gente, é uma pergunta muito difícil essa que você está fazendo. Mas eu acho que pro Marieta é que a gente não perca energia, que a gente não perca força. Eu acho que o caminho ele está bem claro o que tem que ser feito. O que você está propondo mostra que não é só a gente que acha isso, né? Então, eu acho que o caminho para frente é isso. A gente não precisa perder ânimo, porque tá difícil. Tudo lá fora tá lutando contra a gente. E então é isso. Eu peço pro gênio da lâmpada me dar força, pai. Eu tô precisando, porque estamos no caminho certo. Agora a gente tem que resistir. Tipo, ser forte e segurar a onda. Com certeza. Ó, muito sucesso, muita força pro Marieta. E Todos muito nós. obrigada, eu adorei Eu te que agradeço. Voou o tempo, já passou tudo. Foi muito bom. Um beijo e até a próxima. Gente, espero que vocês tenham gostado também. Valeu. Claro. Que bom. Um beijo, tio. Um beijo, Adriana. Muito obrigado.